Fala galera, novamente aqui, canal Praxis Química. Estamos aqui com o professor Jair Meira Cardoso, meus queridos. Professor Jair, professor de Química. Nós estamos aqui com o canal para resolver bastantes exercícios relacionados e exercitar o que? Nossa mente. E para isso, a gente faz o seguinte, a gente resolve bastante exercícios de provas aí de vestibulares e tal, e principalmente a gente está começando com o quê? Com a prova paulista, que é para os alunos de ensino médio da rede pública do estado de São Paulo aí. Com a prova paulista, nós corrigimos ela desde o começo aí do ano de 2023, corrigimos todas elas. E para quem não sabe, a prova paulista, ela vai até o terceiro bimestre. Então nós temos a prova do primeiro, segundo e terceiro bimestre, todas corrigidas. E no quarto bimestre nós temos o Provão Paulista Seriado, que é ele que dá vagas às universidades aí para os alunos da escola pública, né? Então, nós vamos corrigir agora as provas de 2014, do segundo bimestre. Nós corrigimos a do primeiro ano do ensino médio, agora nós vamos corrigir a do segundo ano do ensino médio, segundo bimestre. Para isso, vamos soltar aqui para a tela. Olha que maravilha. E essas questões do segundo ano, elas estão relacionadas a propriedades dos materiais, a qualidade da água e saneamento básico, tá? Esses são os temas da prova do segundo ano. Então, vamos, mãos à obra, começar a corrigi-la, né? A primeira é o seguinte, questão de número 26. É onde começam as questões de química na prova paulista. Aqui, leia as características dos materiais dos alimentos influenciam na escolha da embalagem ideal para seu armazenamento, pois os fatores externos podem impactar sua qualidade ao longo do tempo. Considere as seguintes afirmativas. Aí nós temos aqui várias embalagens. Aqui eu tenho papel alumínio, tenho uma embalagem plástica aqui, eu tenho uma embalagem de papel e uma de metal, de ferro. Aí, o papel e o papelão são materiais renováveis, compostos principalmente por fibras de celulose e são ideais para embalagens que exigem leveza e biodegradabilidade. 2. Todos os plásticos das embalagens são completamente biodegradáveis e não causam impacto negativo ao meio ambiente. Olha, a primeira está correta, a segunda está errada. Todos os plásticos, esse todos aqui, alguns plásticos são biodegradáveis e todos, muito pelo contrário, muitos permanecem por muito tempo aí no ambiente. 3. Embalagens de vidro mantêm a qualidade dos alimentos. Além disso, são recicláveis e reutilizáveis, contribuindo para a redução do desperdício e práticas sustentáveis. Está correta, 3 está correta. 4. As embalagens de aço preservam 100% das propriedades nutricionais e o sabor dos alimentos, e são ideais para armazenar alimentos que devem ser totalmente protegidos da luz e do oxigênio. Também está correto. Então vamos marcar aqui para a gente entender melhor, né? Olha só. E aqui ele fala o seguinte: escolha as alternativas corretas quanto às afirmações verdadeiras e falsas com F, né? Então vamos colocar aqui Vzinho e Fzinho. A primeira do papel e papelão, a gente já viu que ela é verdadeira. Vamos marcar aqui com a canetinha. A primeira, ela é verdadeira. A segunda, todos os plásticos são biodegradáveis? Não. A segunda é falsa. A terceira fala sobre o vidro. A terceira é verdadeira, tudo que ele fala sobre o vidro. E a quarta, ele fala sobre
aço. E o aço preserva as propriedades nutricionais aí dos alimentos e conserva contra a luz do sol, oxigênio e tudo mais. Também é verdadeiro também. Então nós temos verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. E qual é a alternativa? É a A, verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. Então, alternativa A. Isso, vamos para a próxima questão. E número 37, também de propriedade dos materiais, tá? Vamos ver se tá. Vai chegar, tá tranquilo. Leia o texto e responda a questão. Os metais são elementos químicos com propriedades como condutividade elétrica, brilho metálico e maleabilidade. Eles são amplamente utilizados em diversas aplicações industriais e tecnológicas, além de desempenharem papéis essenciais em processos biológicos. No entanto, a exposição excessiva a alguns metais podem representar riscos à saúde humana e ao meio ambiente, destacando a importância de seu gerenciamento adequado. Assinale as duas afirmativas corretas. Então, tem duas corretas aí, né? Alternativa A. O alumínio é encontrado em muitos produtos cotidianos, como utensílios de cozinha, cosméticos, embalagens de alimentos e medicamentos. Verdadeira. O alumínio é totalmente inofensivo para o corpo humano, independente da qualidade consumida. Não, o alumínio, gente, ele não é totalmente inofensivo, tá? Alguns estudos aí indicam que ele causa Alzheimer, entre outros males aí, então não é recomendado, né? Mas ele é muito utilizado, né? Mas ele não é inofensivo ao corpo humano. Então nós temos a A verdadeira, a B falsa. Vamos ver a C. Não há necessidade de se preocupar com a exposição ao mercúrio. Aqui vocês estão de brincadeira, né? O mercúrio é totalmente tóxico, né? Como é que não há necessidade de se preocupar com a exposição? Pois o corpo humano tem mecanismos eficientes para eliminá-lo. É mentira. Uma vez o mercúrio entrando no organismo, ele é bioacumulativo. Você não consegue retirá-lo mais do organismo, tá? Ele causa sérios problemas aí de saúde. Então, isso é falsa. D. O descarte inadequado de produtos contendo mercúrio, como pilhas e lâmpadas fluorescentes, podem levar à contaminação do solo e da água, afetando o meio ambiente e a saúde humana. Essa com certeza está correta, né? Então nós temos aí a B e a D por enquanto. E não há necessidade de monitoramento ou regulamentação da exposição de alumínio e ao mercúrio, pois ambos são inofensivos. Isso já é mentira, não vou nem ler o resto, já é mentira. Então nós temos aqui como correto a alternativa B e D. Vou marcar aqui. Alternativa B e alternativa D. Vamos para a próxima. Questão de número 28 da prova paulista, é baseada no Enem de 2009, olha só. Nós temos o texto aqui 1 e 2, é para ler esses dois textos para poder responder. Então vamos ver. Texto 1. É praticamente impossível imaginarmos nossas vidas sem o plástico. Isso aí na sociedade moderna, né? Antigamente não tinha plástico, como é que eles faziam então, né? Ele está presente em embalagens de alimentos, bebidas e remédios, além de eletrodomésticos, automóveis, etc. Esse uso ocorre devido à sua atoxicidade e à inércia. Isto é, quando em contato com outras substâncias, o plástico não as contamina, ao contrário, protege o produto embalado. Outras duas grandes vantagens garante o uso dos plásticos em larga escala. São leves, quase não alteram o peso do material embalado e são 100% recicláveis. Fato que
infelizmente não é aproveitado, visto que em todo o mundo a porcentagem de plástico reciclado, quando comparado ao total produzido, ainda é irrelevante. Texto 2. Sacolas plásticas são leves e voam ao vento, por isso elas entopem esgotos e bueiros, causando enchentes. São encontradas até no estômago de tartarugas marinhas, baleias, focas, golfinhos mortos por sufocamento. Sacolas plásticas descartáveis são gratuitas para os consumidores, mas têm um custo incalculável para o meio ambiente. Na comparação dos textos, observa-se que eu tenho aqui a alternativa A. O texto 1 apresenta um alerta a respeito do efeito da reciclagem de materiais plásticos. O texto 2 justifica o uso desse material reciclado. Olha, o texto 1 apresenta um alerta. Não, o texto 1 ele meio que defende, né? O texto 1 aqui, ele faz uma defesa, né? É praticamente impossível imaginarmos, olha só, nossas vidas sem o plástico. Então, ele apresenta um alerta. Não, ele não apresenta um alerta, ele defende, né, o uso desse plástico. E o 2 justifica o uso desse material. Não, o 2 que ele faz o alerta. O 2 ele fala, olha, ele causa isso, ele causa aquilo. Ó, sacolas plásticas leves voam ao vento e por isso elas entopem esgotos, bueiros, tarará, ele fala. Então é o contrário. B. O texto 1 tem como objetivo princípio apresentar a versatilidade e as vantagens do uso do plástico. Sim, na contemporaneidade. É o que eu falei, nos tempos atuais. Antigamente não tinha plástico, né? O tempo 2 objetiva alertar os consumidores sobre os problemas ambientais decorrentes das embalagens plásticas não recicladas. Correto. B está correto. C. O texto 1 expõe vantagens sem qualquer ressalva. Não, ele faz algumas ressalvas, tá? O uso do plástico. E o texto 2 busca convencer o leitor para evitar o uso de embalagens plásticas. Não, o texto 2 ele alerta essa parte ambiental. E o texto 1 faz algumas ressalvas, sim. O texto 1 faz algumas ressalvas. Ó, infelizmente não é aproveitado, tá vendo? Visto que em todo o mundo a porcentagem de plástico reciclado, quando comparado ao total produzido, ainda é irrelevante. Então, o texto 1 ele expõe pontos positivos, mas faz algumas ressalvas, sim. O texto 2 volta mais para a parte ambiental. D. O texto 1 ilustra o posicionamento de fabricantes em embalagens plásticas, mostrando por que elas devem ser usadas. O texto 2 ilustra o posicionamento de consumidores. Não, está errado. E. O texto 1 apresenta um alerta a respeito da possibilidade de contaminação de produtos orgânicos e industriais decorrente do uso de plástico e suas embalagens. Não, ele fala justamente o contrário. Mesmo eu fazendo ressalvas aqui, ó, o plástico, dependendo do tipo de plástico, ele pode causar um certo tipo de contaminação, sim. Principalmente aqueles que são aquecidos, resfriados, tal. Dependendo do que vocês estão carregando, líquidos, sólidos. Então, tem plásticos que não são indicados para alimentos, por exemplo. Tá? Então, o texto 1 não está falando exatamente isso aqui, não. O texto 2 apresenta vantagens do consumo de sacolas. Não apresenta. Ele apresenta a parte ambiental. Então, aqui nós temos a questão correta, sendo a alternativa B. Vou marcar aqui. Alternativa E, meus queridinhos. Isso, vamos para a próxima questão de número 29.
da prova paulista. E essa aqui, como a segunda questão de 27, ela apresenta mais de uma resposta correta. Então vamos prestar atenção. Essa aqui tem a ver com índice de qualidade aí da água, olha só. Após o monitoramento de 2 rios em uma cidade, foi possível quantificar algumas substâncias na água por amostras. Aí ele coloca aqui, ó, indicados na tabela abaixo. Há parâmetros regulamentados por legislação que apresentam o limite da concentração de substâncias que podem ser nocivas à saúde. Eu tenho aqui cianeto, chumbo e bário, que são os parâmetros. O limite permitido e aqui as quantidades de cada amostra, amostra A, B e C. Ó. Então, o limite permitido aqui de cianeto nas amostras A, B e C está abaixo, os 3, ó. Já que o C aqui está bem próximo aqui do limite, né? 0,07, aqui está 0,06. Amostra A e B está bem abaixo de cianeto, só que as duas estão ali no limite. Chumbo, 0,01. Olha, a amostra A está ok. A amostra B, essa aqui já está inviável com chumbo em excesso. E a C também, ó. Então nós temos aqui a amostra, ó, B e C contaminadas com chumbo. E bário, nós temos 0,7. Olha, a amostra A está ok, a amostra B está contaminada, está em excesso, e a amostra C também, ó, 0,9. E o limite permitido é 0,7. Então nós temos só a A que está ok, a B em 2 parâmetros aí que está com contaminação, e a C também. Considerando os dados da tabela, as concentrações encontradas nas amostras, quais são as 2 alternativas corretas? Vamos lá. A amostra A está com concentrações adequadas em todos os parâmetros medidos. Correto. Amostra A, todos os parâmetros estão adequados. A amostra B está com concentrações adequadas em todos os parâmetros medidos. Não, aqui a gente já viu que chumbo e bário está errado aí. A amostra C, a amostra A e B apresentam níveis elevados de chumbo? Não, a AA está tudo ok. A amostra B e C, apresentam níveis elevados de bário. Correto. A amostra B e C apresentam níveis elevados de bário. Então aí nós já temos, ó, a A e a D. Vamos ver a E. A amostra A e C apresentam níveis elevados em todos os parâmetros. Não. Cianeto está ok. Já que a C está bem no limite aqui, mas está ok também. Então, nós temos aí a alternativa A e D como as corretas. Vamos marcar aqui. Alternativa A e a alternativa E. Vamos para a próxima. Temos aqui mais uma sobre saneamento básico, olha só. Questão de número 30 da prova paulista, meus queridos. Ela fala o seguinte: saneamento básico, um direito garantido pela Constituição brasileira, em outras legislações, englobando uma série de serviços essenciais para o progresso socioeconômico de uma área, incluindo fornecimento de água potável, tratamento de esgoto, coleta de resíduos sólidos, drenagem urbana e gestão das águas fluviais. Há uma declaração assinada por mais de 100 países que elaboraram a Agenda 2030 em prol da sustentabilidade, havendo então diversos objetivos de desenvolvimento sustentável, com metas a serem atingidas. No caso da ODS,
visa garantir a disponibilidade de manejo sustentável da água e saneamento para todos. Segue abaixo alguns itens do Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento de 2022 para a região Sudeste. O problema aqui é essa figura que ela está bem complicada, né? Mas vamos ver aqui, ó. Município com coleta seletiva. Em 2010, nós tínhamos 383 municípios. Não sei se dá para ver direito. Tinha 48,2%. Em 2022, 642 municípios. Aí nós temos aí 40,7%. Isso tá meio estranho, não tá não? Ó, aumentou a quantidade de municípios e a porcentagem diminuiu. De esgoto gerado foi tratado. Ó, esgoto gerado foi tratado. Em 2010, 40,8%. Em 2022, 61,6%. Então, a gente melhorou o tratamento de esgoto. Ainda está longe do ideal, mas melhoramos. Vamos ver. Olha a pergunta. A pergunta aqui é o seguinte. Analisando o esquema acima, considerando o ODS 6 e a necessidade de investimento no saneamento, é correto afirmar que há uma menor quantidade de esgoto tratado em 2022 quando comparado em 2010, não necessitando ações nesse aspecto. Não, há uma maior quantidade de esgoto tratado, mas há necessidade de melhorar nesse aspecto, sim. Alternativa B. Comparando 2010 a 2022, houve um aumento no tratamento de esgoto, porém necessita da continuidade de investimentos para alcançar a porcentagem tratada. Correto. A alternativa B está correta. Alternativa E, ou C, perdão. É necessário menos de 30% de ampliação no tratamento de esgoto para que seja atingida a totalidade. Não. É necessário menos de 30% da ampliação de tratamento de esgoto. Não, senhor. É necessário mais de 30%. Aqui, ó, tá exatamente 61. Então, tenho quase 40%. 30 e poucos por cento, né? Alternativa D. Não há variação relacionada à coleta seletiva entre os municípios da região Sudeste. Isso aqui não está nem nos dados aqui, não está falando nada sobre isso, né? Mas está falando aqui que há um aumento de municípios, mas só que a porcentagem diminuiu a coleta seletiva. Vamos lá, alternativa E. Os dados, no geral, apresentam alcance de 100% de ações investidas no saneamento básico. Não, os dados não falam isso. Então, aqui a alternativa correta é a alternativa B. Comparando 2010 a 2022, houve um aumento no tratamento de esgoto, porém necessita de continuidade de investimentos para alcançar a porcentagem tratada. Então, vamos marcar aqui. Alternativa B. Isso, meus queridinhos. Aí não tem mais nenhuma, então a gente terminou a prova do segundo ano, do segundo bimestre de 2024, meus queridos. Vamos voltar aqui para a nossa tela, olha que maravilha. Certo. Então essa nossa jornada aí de resolução de provas está só começando. Então, prova paulista a gente vai resolver ainda esse de 2025 e vai exercitar muito ainda a parte de química, gente, até a gente ficar bem craque nisso. Quando a gente começar a fazer provas de vestibular, prova de Enem, vocês vão ver que a gente vai engatilhar e vai aprender muito e vai crescer muito. Até eu apresentando aqui, melhorando até praticamente a letra, né? Que minha letra ainda está horrível ainda nessa lousa aqui. Mas vou melhorar. Então,
Valeu, pessoal. Não esquece aí de dar o like e tchau, tchau.